Graça e paz, irmãos e irmãs, nessa manhã tão maravilhosa, manhã da presença de Deus, manhã do agir do Senhor, um tempo de revelação do nosso Deus aos nossos corações. Nesta manhã nós estamos num novo viés do Café com Cristo, que é falar a respeito dessa viagem missionária, desse chamado de Deus na vida da nossa igreja, onde o Senhor tem levantado 21 missionários para estarem ali no Amazonas, ministrando a palavra, levando recursos, levando materiais, levando donativos para um povo que carecem da presença de Deus e do socorro divino. E nesta manhã nós estamos aqui com o doutor, conosco aqui, graças a Deus. Hoje nós temos aqui o doutor Israel e nós queremos nesta manhã agradecer a Deus, porque o Senhor tem chamado, e um desses 21 missionários é o doutor Israel. E eu gostaria que nesta manhã você pudesse dar uma saudação para todos aqueles e aquelas que estão conosco no café da manhã. Bom dia a todos, cumprimento os irmãos e as irmãs com a graça e paz de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos iniciar o nosso café com Cristo orando ao nosso Deus. Vamos falar com o Eterno nesta manhã. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo teu favor que alcança as nossas vidas. Muito obrigada pela vida do teu servo que ouviu o teu chamado e respondeu ao Senhor uma resposta que foi agradável aos teus ouvidos, Pai. Muito obrigada porque nós cremos que juntamente com ele e todos os demais também receberam esse chamado e entenderam que é tempo, Deus de amor, de vivenciar essa missão, é tempo de vivenciar esta graça, é tempo de exercer, Deus de amor, o nosso compromisso para contigo. Nós queremos desde já declarar que o Senhor reina sobre eles. Nós queremos abençoar ali a região toda do Amazonas, Pai. Nós queremos declarar que será um campo fértil para a glória do teu nome. Será um tempo da manifestação da tua graça, do teu favor. Será um tempo também, Deus de amor, do operar do Senhor trazendo salvação e restauração àquele lugar. Nós, como igreja do Senhor, assumimos, Deus de amor, a nossa responsabilidade de mantê-los ali, de abençoá-los com as nossas orações. Esteja conosco nesta manhã. Esteja com teus filhos e filhas e aqueles que estão conosco no chat nesta manhã, que possa assumir o compromisso como igreja do Senhor, de em todo o tempo interceder por esses missionários e missionárias, e que o Senhor faça através da vida deles uma grande obra naquele lugar. Que a ação do Espírito Santo seja uma marca notória em cada um e cada uma. Que eles andando por aqueles lugares, Deus, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal, livrando de toda enfermidade, em nome de Jesus. Desde agora nós já declaramos que haverá provisão em todas as áreas da vida dos teus filhos e filhas. Nós declaramos que será um tempo de glória, será um tempo de poder, será um tempo, Deus de amor, de renovo também na vida deles. Será um tempo de experiência nova contigo, Pai. Enquanto eles ministram aos corações, seja o Senhor a ministrar sobre a vida deles e sobre a vida de todos os seus. Nós declaramos, Deus de amor, a vitória do Senhor. O trabalho nasceu no teu coração, chegou até nós como igreja do Senhor neste lugar. E eu sei que muitas outras igrejas estarão participando também. De igual forma, nós queremos abençoá-los, ó Deus, declarando sobre eles que o Senhor é aquele que chama, é o que capacita, é o que guarda, é o que traz renovo, o que direciona e o que coloca a palavra nos lábios, Pai. Foi assim com os teus servos do passado, e o Senhor é o mesmo Deus presente conosco. Que esta manhã seja uma manhã gloriosa, seja uma manhã vitoriosa na tua presença. Em o nome de Jesus, nós abençoamos o teu servo, que o Senhor chamou, o teu servo Israel, declarando sobre ele a tua bênção, sobre a esposa e filhos. Nós declaramos a bênção do Senhor, e sobre todos que estão conosco nesta manhã, que a bênção do Senhor permaneça sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor nesta manhã, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Quando nós pensamos em missão,
quando nós pensamos no chamado de Deus, nós lembramos que muitos servos do passado foram chamados e sentiram incapacitados para a missão. Mas depois eles entenderam que diante do chamado, não era chamado de um homem, mas era chamado do próprio Deus para as suas vidas. E grande foi a obra do Senhor na vida de cada uma que Ele chamou. E eu creio que neste tempo, no mês de junho, o Senhor vai usar poderosamente a vida dos missionários que Ele levantou aqui na nossa igreja para servi-lo em terras amazônicas. Nós cremos isso. Então nós vamos ler o livro de Isaías, no capítulo 6, dos versos 1 a 8, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas, as suas vestes, enchiam o templo. Serafins estavam por cima, diante de cada um, e tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela toca os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesta manhã, nós queremos declarar diante da presença do nosso Deus, que o chamado que o Senhor fez a Isaías, o Senhor também fez a esses 21 missionários na vida da sua igreja. Talvez algum deles, quando o Senhor chamou, pudesse estar com a mesma resposta de Isaías, ou talvez de Jeremias, ou talvez de tantos outros, mas ao mesmo tempo, no coração, bradava o que o Senhor fez na vida de Isaías. O Deus que chamou é o Deus que toca, é o Deus que capacita, e o Deus que muda até mesmo resposta. No começo Isaías disse: ai de mim, e depois Isaías fecha dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu creio que essa é a realidade desses 21 missionários e missionárias. Eles estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eles estão dispostos a ir fazer aquilo que eu e você não temos condições de fazer, que é estar na Amazonas. Mas nós podemos ir com eles, intercedendo, clamando ao Senhor e ministrando bênção sobre a vida deles. Nós queremos nesta manhã louvar ao Senhor, porque esse Deus continua chamando homens e mulheres, capacitando-os para uma grande obra. E nós queremos louvar este Deus. Louvemos ao Senhor nesta manhã, juntamente conosco. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto Pode aumentar só um pouquinho o meu retorno? Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que me enviou. Obrigado, cante! Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar.
Deus não desistiu de você, tá ouvindo? Deus não desistiu da tua família, tá ouvindo? E mesmo assim, cante. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui. Solta a voz, vai! Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me... Vamos! Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. E sou, jamais vou me calar. Eu tenho chamado o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, declare comigo. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado. Você pode erguer as mãos. Jamais vou me calar. Vamos, uma confissão de fé. Erga as mãos. O Evangelho. No ventre da minha mãe. Eu sei que Deus, você sabe mesmo. Cante mais alto, igreja. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Quem te chamou foi o Senhor. Eu fui escolhido. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Repita isso. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão. Podemos fazer aquela parte? Quando o vento, e quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou e envio. Vamos repetir só mais uma vez. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou e envio. Agora um chamado. Eu tenho um chamado. Erga os braços, vamos. Que coisa linda isso. O Evangelho. Eu sei que Deus não abre mão. Deus não desistiu de você. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Última vez. Eu sei que Deus não abre mão. Aumenta o volume e diga: eu tenho um chamado. Graças a Deus que nós temos um chamado, e esse chamado nos leva a anunciar este Evangelho de Cristo Jesus. Nesta manhã nós queremos compartilhar da palavra de Deus no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos 1 a 9, que diz a missão dos 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele iria passar. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide,
Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizeis antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei dos que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhe: a vós outros está próximo o reino de Deus. Agora dos versos 17 a 20. Então, regressando 70, possuídos de alegria, dizendo ao Senhor: os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor continua chamando as nossas vidas. Muito obrigada por essa palavra, Pai. Essa palavra gera esperança no nosso coração e ao mesmo tempo nos instrui como proceder na missão a qual o Senhor tem confiado a nós. Fala conosco nesta manhã, juntamente com o teu servo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Senhor enviou esses 70 discípulos para anunciar o reino dele. Mas ele disse que além de anunciar as verdades do Evangelho, o Senhor também estava enviando para curar os enfermos, para trazer a eles cura, não só da enfermidade física, mas também da própria alma. E este texto destaca a importância dos trabalhadores para que outras vidas sejam alcançadas pelo Senhor através do Evangelho e sejam salvas em Cristo Jesus. E é interessante que nós, nos boletins, tem saído todos os domingos o que é necessário, os remédios necessários. Estamos levando remédio para o corpo físico, mas a palavra, essa palavra de poder, será levada por esses missionários para chegar também para trazer cura da alma. E Jesus incentiva os seus discípulos a orarem por mais trabalhadores, por mais trabalhadoras, para que sejam enviados, para que sejam realmente despertados para esse tempo de missão. Louvado seja Deus que as orações que foram feitas lá no passado chegaram até nós nos dias de hoje. E hoje nós continuamos clamando ao Senhor: levanta mais trabalhadores, porque a seara é grande, Senhor. Os campos estão brancos, é tempo de colheita. E eu creio que nas regiões amazônicas será um tempo de grande colheita para a glória do nosso Deus. Estamos aqui com o nosso irmão Israel nesta manhã, e você, Israel, vai estar junto com os demais missionários, a irem para as terras amazônicas e o barco hospital. Qual tem sido a sua expectativa para essa viagem? A expectativa, pastora, ela está sendo única, É uma coisa que eu nunca vivi, de fazer missão num barco hospital. Eu lembro quando eu ouvia falar disso, antigamente, que é um barco que tem um certo tempo já. E eu falava assim, mas é barco hospital, só médico, só área de saúde que vai. E quando recentemente um irmão que está indo, um irmão missionário Iron, mandou mensagem para mim, porque eu entrei na última leva, vamos assim dizer, Eu entrei de última hora agora, tem que um mês. Foi agora, no início de abril, que começou, no meio de abril para cá, que eu decidi e apareceu a oportunidade de eu ir. Então,
como que isso sucedeu? O Aero mandou uma mensagem para mim, falando assim, pode ser que surja uma vaga, você tem interesse de ir? Porque eu havia comentado com ele que eu teria interesse de ir. E nisso eu falei, eu tenho que consultar minha esposa, como tudo que eu faço na minha vida, né? E conversei com a Sara na mesma hora. Eu lembro que eu estava indo para fazer um atendimento na unidade prisional. Então eu fiquei lá dentro assim, orando, pensando, enquanto estava aguardando vir o constituinte. E orando a Deus, eu falei assim, será que dá para ir? Será que isso, assim... Porque a gente fica com medo de receber. A gente fala que quer ir, mas na hora que aparece a oportunidade, né, a gente fica com receio. Está indo para um lugar totalmente remoto, como diz o pastor Wesley, 24 horas do barco subindo, rio acima. Então é uma coisa assim que é uma experiência nova. Então, quando apareceu essa oportunidade, eu orei a Deus e na mesma hora a Sara, pode resolver, tá em paz. Nisso eu já orei, aí eu já comecei a ver porque tem um custo para poder acertar. Aí eu fiz uma oração para Deus assim, eu falei, Deus, o Senhor não tem deixado faltar. Se for da tua vontade, que o Senhor possa levantar esse recurso, que o Senhor possa mandar a provisão para que não falte, porque muito o Senhor tem nos dado. Então agora é hora também da gente investir. Então a expectativa está sendo uma experiência nova e que eu acredito que vai transformar não só muitas vidas lá, mas também as vidas dos missionários que estão indo. Amém, glória a Deus, né? E quando há, né, realmente um propósito alinhado ao coração de Deus, nós vemos como que o Senhor provê todas as coisas. O Senhor entra na frente, é o Senhor que chama pelo nome, é o Senhor que conduz, é o Senhor que abre as portas, né? E o Senhor faz todas as coisas porque Ele é o maior interessado. Podemos ver que as orações, amados, para mais trabalhadores fossem levantados naquela época. Hoje nós vemos esse avanço do Evangelho. E hoje nós vemos que coisa boa é poder chegar ali no Amazonas, poder chegar naquele lugar, ministrar a palavra de Deus. Nós estamos sendo representados como igreja do Senhor naquele lugar por esses missionários e missionárias que sairão daqui, da nossa igreja, e outros mais, de demais igrejas que também irão. Israel, ainda nos últimos dias de hoje, né, você entende que é necessário orações para que o Senhor ainda mande mais trabalhadores. Você tem conseguido ver que no mundo espiritual há uma necessidade de oração para que não somente no Amazonas, mas tantos outros campos que ainda não chegou o Evangelho de uma forma plena, de uma forma realmente que possa avançar, para que as pessoas possam entender que Jesus ama a vida deles, porque muitas vezes as pessoas estão tão num lugar tão deserto, um lugar tão distante, que eles pensam estar isolados de todo mundo. E quando há um recurso, quando há uma possibilidade, a gente poder ir, chegar lá, é muito bom. Então hoje ainda você acha que é necessário essas orações, dar continuidade a essas orações para que o Senhor levante mais trabalhadores para que outros lugares também chegue esse Evangelho? Com certeza, porque a oração ela é o combustível da missão. Amém. Porque não só da necessidade de levantar missionários, mas pessoas que não podem ir, mas que sustentem os missionários. Então, nós aqui na igreja agora, nós estamos trabalhando assim, pedindo ofertas para poder comprar os insumos para poder estar levando na missão. É um custo muito alto, porque serão muitas pessoas a serem atendidas em nome de Jesus Cristo. Agora, a oração, ela é fundamental, porque não só para os missionários que vão pegar no arado, que estarão lá na frente mesmo da missão, mas para aqueles que ficam, porque para a gente estar lá fazendo missão, nós temos que crer que Deus vai estar aqui guardando nossas famílias, vai estar aqui guardando os nossos negócios. São muitos empresários, às vezes, profissionais liberais que estarão indo para lá. Então, da mesma forma que nós temos que ter a cobertura espiritual para estarmos lá, é muito importante que a igreja ore por nós para que nos dê a cobertura espiritual em nossa família, porque a maior batalha não é a gente estar lá no meio com os pernilongos, com os mosquitos, com os bichos, não, ou às vezes com o enjoar, né, do barco, da viagem, mas é a batalha espiritual,
porque o inferno vai perder muito em nome de Jesus Cristo. Almas serão saqueadas, presos serão libertos. Então a palavra de Jesus vai estar sendo pregada, a palavra do Evangelho, as boas novas do Espírito Santo, as boas novas de Deus estarão sendo anunciadas. Então isso é, como diz meu pai, né, é a mesma coisa da gente mexer num vespeiro. Então o inferno vai estar alvoroçado. Então nós precisamos nos blindar com jejum e oração, orar em favor dos missionários, orar em favor das nossas vidas e a favor da vida da igreja, porque a batalha espiritual vai ser grande, mas nós já temos a vitória em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo já garantiu, mas nós precisamos das orações. Amém, glória a Deus. O Senhor, nessa escolha dos 70, Ele dá instruções para a viagem, né? O que levar, o que não levar, até como saudar as pessoas, né? Que no caminho não deveria saudar as pessoas, e como agir em diferentes situações. E às vezes a gente fica pensando, por que o Senhor falou não saudar alguém no meio do caminho? Porque às vezes nesse saudar no meio do caminho, vem um diálogo, vem uma palavra que pode fazer com que a pessoa venha recuar, retroceder. Então esses tempos agora que antecede a saída de todos esses missionários, eu creio que é um tempo, né, desses missionários também receberem palavras que vão fazer com que eles sintam cada dia mais o desejo de estar naquele lugar, conhecer. Muitos vão pela primeira vez para conhecer também o ambiente e saber que ali tem vidas e que são vidas preciosas para o Senhor Jesus. E o texto aqui fala de uma coisa que é muito séria, que é como o Israel esteve falando aqui, vai ter uma guerra, é batalha espiritual, né? Vai entrar para saquear mesmo o inferno. E o texto fala que esses 70, o Senhor avisou para eles que alguns poderiam ter rejeição ao Evangelho, e que os discípulos deveriam sacudir a poeira do pé, né? Mas dar o testemunho do amor de Jesus. Então talvez no meio da caminhada, talvez pode haver alguma rejeição, mas isso não é motivo para dizer, não valeu a pena. Vale a pena. Se chegar lá uma vida, se render a Jesus, valeu muito a pena, porque uma vida é sinônimo de multidão, que através daquela vida, quantas outras vidas poderão vir a conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. A nossa oração é para que a comunidade ribeirinha possa ter plena aceitação do Evangelho de Cristo Jesus, e que possa ter plena aceitação de todos os serviços que serão prestados ali naquele lugar. Você estaria ali prestando serviço à comunidade ribeirinha dentro da sua área de trabalho, Israel? Ou o Senhor te chamou para uma nova realidade? É uma coisa muito poderosa de Deus, porque a princípio eu estaria indo como advogado, mas como alguns irmãos devem saber, aqui na igreja eu tenho uma atuação muito mais forte no ministério infantil. Depois que eu saí da administração, eu me tornei, né, um membro do ministério infantil. E assim, está na mão de Deus. Se Ele me levar para me usar nessa área lá, de acordo com a vontade dEle, assim será feito. Mas eu acredito que, assim como a própria palavra, né, nos instrui, nós estamos lá para poder visitar os doentes, para poder ouvir os necessitados, dar de comer ao faminto, dar de beber ao sedento. Então, a princípio eu não estarei indo como advogado, eu estarei indo como um missionário para trabalhar com as vidas das crianças e dos adolescentes. Esse é o desejo do meu coração, é o chamado que eu recebi de Deus para poder estar trabalhando. Amém. Como é maravilhoso saber que o nosso Deus, né, nos direciona dentro daquilo que já está proposto no coração de Deus. É nessa área que Deus quer te usar, é nessa área que Ele vai te usar, é nessa área que Ele vai te honrar naquele lugar. E Deus nos chama a realidades diferenciadas do nosso dia a dia, porque há diversidade nos dons, né? O dom de advogar, o dom de pegar causas, mas essa é uma causa, a causa dos pequeninos do Senhor Jesus. Levar o Evangelho ao coraçãozinho de cada um deles, levar o Evangelho ao coração dos adolescentes, que nós sabemos
que é uma fase crítica, uma fase difícil, uma fase de identidade, né? De reconhecimento da identidade. E eu creio que nesse tempo o Senhor vai levantar vários missionários dentro da realidade de trabalho, mas vai levantar outros também com os dons específicos quais Ele tem dado em prol do seu reino sobre a face da terra. E é interessante que vocês vão como esses missionários. E os 70, o Senhor diz, anuncie o meu reino, mas eu quero que vocês vão também para curar os enfermos. Então o Senhor está delegando algo para nossas vidas, enquanto homens e mulheres de Deus, enquanto aqueles que colocou no coração, eu quero estar ali e eu quero ser útil em prol do teu reino sobre a face da terra. A missão dos discípulos aqui enfatiza a importância da fé, né? A confiança em Deus para realizar a missão. E hoje nós contamos com essa confiança plena que o Senhor não deixará faltar nada. E como você falou, Israel, o tempo que vocês vão estar cuidando das coisas do reino de Deus, Ele vai estar cuidando dos seus aqui na nossa cidade, né? Este texto fala deste valor da evangelização. Há um valor da comunidade de fé, da oração da comunidade, da confiança em Deus, de termos condições de anunciar o reino de Deus. É para isso que nós estamos aqui, nós precisamos anunciar o reino de Deus. E o Senhor nos levantou, né, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então agora nós estamos saindo de Jerusalém, saindo da nossa cidade, e vamos andar e onde o Senhor levar. Eu creio que esses missionários e missionárias irão, porque há um chamado de Deus. E como Israel disse, Israel começou como Isaías, né? Eu quero uma vaga. Na hora que chegou a vaga, dá aquela inquietação no coração. É normal da nossa natureza humana, mas ele não deixou de atender o chamado do nosso Deus. Essa ação evangelizadora que está dentro do nosso coração, esse anunciar, essa alegria de poder testemunhar o amor do Senhor, testemunhar os feitos do Senhor na nossa vida, porque a nossa maior prova do amor de Deus é falar do que Ele faz em nós, do que Ele fez, do que Ele está fazendo, do que Ele está realizando na nossa vida. Você, Israel, veio de uma família pastoral, creio que já tenha vivenciado outros momentos missionários, né? Eu gostaria que você pudesse compartilhar, né, a diferença desse chamado para esses dias, que é uma semana de exercício, uma semana de missão, uma semana de total dedicação, uma semana de renúncia do nosso eu, uma semana de total entrega na presença do Eterno. Como é vivenciar isso, né? Como é sentir já essa expectativa para essa realidade, mesmo sendo filho, né, de pastor, vim de uma família pastoral, mas às vezes, mesmo em meio a isso tudo, a gente não tenha vivido, né, essa realidade. Como que é para você viver hoje essa oportunidade desse chamado que Deus deu para essa missão ali no Amazonas? Eu sempre falei, pastora, que quando mais jovem, participando das células aqui dos jovens, na igreja, que muitos falavam de fazer missão na África, e meu pai, quando ele foi pastor aqui da Igreja Metodista Central, e depois recebeu a designação para estar no ponto missionário do Santa Rita e do bairro Santa Rita e também da congregação do bairro Borboleta, eu falava isso, gente, vocês estão achando que a África é do outro lado do continente? Não, tem África em Juiz de Fora. Se você não pode, às vezes, custear uma missão para estar lá fora, para você se ir lá, começa aqui de dentro, começa servindo na congregação, se disponibilize para poder ajudar, às vezes na condução de um culto, às vezes para dar uma palavra, às vezes numa atividade. Nós tínhamos aqui na igreja, pastora, um dia para a área de Jesus, onde muitos profissionais da igreja, quem era cabeleireiro cortava cabelo, né? Eu lembro do senhor Osvaldo, pai do Samuel, avô do Samuel e do Daniel, né? O pai da Rita e da Rose. Ele, mesmo lá, botava o jalequinho dele e cortava o cabelo, então ele servia com aquilo que ele tinha, né? O doutor Maurílio, ele médico, ele ia lá e atendia a faculdade. Meu pai, quando era, além de pastor, advogado, ele trazia a faculdade e prestava o atendimento jurídico ali para aquela comunidade que estava sendo atendida.
Então, eu tive essa experiência missionária aqui. E nós não estamos indo lá para um passeio ecoturístico, não estamos indo para pescaria, não estamos indo para passear. Nós estamos indo para a missão. E eu sempre tive um clamor, mas isso é uma coisa pessoal minha, que eu falava assim: eu não posso fazer missão, às vezes em outro país, sem antes ajudar o meu país. Eu tinha isso. Então, quando apareceu uma oportunidade dessa, eu lembro quando era adolescente, teve uma menina que veio fazer intercâmbio conosco aqui no colégio, e ela veio da Alemanha, e ela tirou uma semana lá, que o grupo do passeio dela foi lá para Manaus. Eu falei assim: gente, a gente é do Brasil, a gente vive aqui, a gente não sai às vezes nem de Minas Gerais, nem do Sudeste, né? Quando muitas vezes vai no Espírito Santo, para uma praia, alguma coisa assim, mas... E ela foi lá, e isso ficou assim no meu coração. Eu falei: gente, não é possível, né? Então, nesse momento que apareceu essa oportunidade, eu falei assim: nossa, é uma honra, Deus está me abençoando com essa oportunidade de poder ir, ser missionário num local dentro do meu país para atender os nossos irmãos que estão lá necessitando. Então, é uma experiência que eu tenho certeza que vai ser um romper, não só na minha vida, mas naquele local também. Amém. É interessante como que a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas, né? A palavra de Deus no livro de Salmo diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, né? O nosso irmão Israel acabou de falar que ele queria cumprir a missão aqui, né? Não que sair para fora do país não seja fazer missão, mas ele está dizendo, não gostaria de sair para fora do país sem antes fazer missão no próprio país. E isso é como que Deus ouve o clamor do nosso coração. Como que o Senhor responde de uma forma plena, de uma forma tão maravilhosa. E é no tempo de Deus. É sempre no tempo de Deus. É no tempo oportuno de Deus. E nesse tempo oportuno, aprove o Senhor chamar o irmão Israel, chamar todos os demais irmãos e irmãs. E é nesse tempo que Deus quer nos abençoar. É neste tempo que o Senhor quer abençoar aquela comunidade. É nesse tempo que haverá muito exercício de fé. Eu creio que a fé vai ser muito provada ali naquele lugar, né? Naquele momento ali que vocês estiverem falando, acreditar neste mover de Deus. Há um Deus que chamou, há um Deus que vai estar presente, né? E a oração, que seja a oração também que Moisés fez para o Senhor. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco, né? Só faz sentido se a presença do Senhor estiver ali, né? Reinando na vida de cada um desses missionários, reinando naquele ambiente, reinando dentro do barco, em tudo. Nós precisamos da presença do eterno Deus. E aí deste texto dos 70, fala que quando eles regressam, essa é a nossa esperança. É isso que nós aguardamos no nosso coração. Eles regressam com alegria. E eles começam a festejar e chegam diante de Jesus e começam a dizer: Jesus, em teu nome, até os demônios submetem a nós. Havia uma alegria no coração deles por isso. Mas o Senhor já havia os ordenado, dando a eles essa autoridade, né? Em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões, e nenhuma coisa vos causará dano. Esta bênção repousa sobre a vida desses missionários. Eles irão e nada lhes causará dano em nome de Jesus, porque vai ter uma igreja que vai orar incessantemente por eles e por todos os demais missionários, nessa grande missão que o Senhor tem confiado a eles. Mas o Senhor os adverte: olha, isso aí é pouco, maior alegria vocês têm que ter no coração, porque o nome de vocês estão arrolados no livro da vida. Queridos, olha que coisa tremenda. Eles voltaram felizes, eles voltaram extasiados pela obra maravilhosa, grandiosa que o Senhor fez. E o Senhor traz uma realidade para eles, dizendo: esta é a maior obra. O Senhor está dizendo: quando vocês cumprem o propósito, quando vocês entram na missão com o coração aberto, eu realizo coisas, e a minha alegria maior é que mais nomes estejam arrolados no livro da vida. E eu creio que nessa temporada, nessa missão
de uma semana, muitos outros nomes estarão arrolados no livro da vida do Senhor Jesus, porque haverá evangelização, haverá salvação naquele lugar, para a glória do nome do nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nesta manhã nos abençoe e que todos os missionários e missionárias nesta missão possam ir e se maravilhar com a obra poderosa que será realizada ali, e voltarão trazendo testemunho dos feitos do Senhor, para que juntos nós, como igreja do Senhor neste lugar, possamos nos alegrar juntamente com eles ao narrarem os feitos grandiosos do Senhor. E quantas vidas salvas ali naquele lugar. Nós estamos crendo neste mover tremendo do nosso Deus. A mesma alegria que os 70 regressaram, esses 21 vão regressar, e toda a comunidade de fé vai se alegrar juntamente com eles. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. E agora, Israel, você possa dar uma palavra, né, de despedida para o nosso povo aí do Café com Cristo, né, declarando também a bênção do Senhor. Meus irmãos, a minha palavra de despedida é, na verdade, um pedido. Ore por nós, ore por cada missionário e pela família de cada missionário que estará indo. É muito importante, a gente conta com a oração de vocês. E agora é um pedido também. Se você tem o desejo de ir e você não conseguiu ir, se você tem esse clamor por missões no seu coração, que mesmo que você, nessa oportunidade, você não consiga ir, semeie na missão. Que Deus possa tocar no seu coração, com o valor que Deus tocar no seu coração, para você semear na missão. No boletim, tem nos envelopes a chave Pix, bota lá na igreja a oferta para a viagem missionária, mas semeie, não perca essa oportunidade de ser um abençoador, porque a palavra diz que é melhor dar do que receber. Se você não pode ir, abençoe a missão. Se você às vezes não tem essa disponibilidade, às vezes até por questões de saúde, por limitações físicas, mas se você tem condição de abençoar, semeie no reino de Deus. Semeie para que vidas, que cada centavo ofertado se torne vidas. Pense que você estará investindo no reino dos céus. E eu acredito que não há algo melhor do que ofertar para missões e saber que aquilo ali se tornará investimento em um trabalho para resgatar almas do inferno. Então eu quero pedir que você se sentiu tocado com esse pedido, com essa fala, que você possa investir, procure, oferte, procure a secretaria da igreja, que o Senhor possa, meu irmão, e creia, minha irmã, creia, que Deus vai te dar abundantemente mais, porque você está investindo no reino. E como diz aquela frase, que eu não sei se é do Charles Spurgeon, que fala, que é: empreenda grandes coisas para Deus, que Ele empreenderá grandes coisas na sua vida. Então, muito obrigado pelo convite, pastora, e eu desejo a todos os irmãos, né, um dia abençoado. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. Nós vamos ainda continuar louvando ao Senhor, ao Deus da vida, ao Deus que continua chamando, e nós cremos que os recursos virão, porque o nosso Deus, Ele chama e é o Deus também da provisão. Que o seu coração se mova em direção a essa missão. Seja um semeador, e a sua semente produzirá muitos frutos para a glória de Deus. Vamos louvar a este Deus? Louvemos ao Senhor. Declare, exalte a tua liberdade nele. Hoje nós podemos muito mais, somos mais. Canta comigo assim bem bonito. Não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como... Só a igreja, vai comigo, vai! Não há Deus como Jeová. Jeová, não há Deus como
assim, ó. Quão grande é o meu Deus. É que a sua voz declare. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, do Egito do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, do Egito do louvor. Eu